Olá, meus caros, vamos falando aí sobre dízimo e a família sacrossanta que só sabe pedir dízimo. Eu vou colocar aqui para vocês uma resposta da senhora Leia referente ao dízimo. Nós vamos ler, deixa eu só arrumar aqui, está no ponto, vou colocar aqui um pouquinho mais para trás, vamos lá. Vai aparecer aqui para vocês, no ponto, olha aqui. Como prova no Novo Testamento para um crente que não concorda com o dízimo? Deixa eu só voltar ali. Como comprova no Novo Testamento para um crente que não concorda com o dízimo? Ela responde. O que ela responde? Não tem que provar nada para um descrente. Essa pessoa tem um título de crente. Ela está dizendo que a pessoa que discorda da obrigação do dízimo é descrente, não é crente em Deus. Olha o que ela diz. Há uma sentença errada. Não tem que provar nada para um descrente. Essa pessoa tem um título de crente só por hábito, mas na verdade age como uma pessoa incrédula. Não perca seu tempo, não vale a pena. Gente assim sabe que está errada. Sabe que está errada. Só se não tem conhecimento. Só não quer admitir, prefere roubar a Deus. Não convém perder tempo com roubadores. Quem que é roubador de Deus aqui? É uma grave acusação. Por mais que tenha o embasamento equivocado bíblico, chamar os outros de ladrão, olha só, isso é passivo até de processo, hein? Então, tal qual o pai, a senhora Leia, ela chama os outros de ladrão, que não dão dízimo para a igreja. Dízimo para quê? Para eles ostentar as riquezas deles? Para que o pobre continue cada vez mais pobre? Para que pessoas que realmente precisam de ajuda não sejam ajudadas, e sim eles cada vez mais ricos? Então, aquele que não dá o dízimo para a bendita IPDA, ele é um ladrão de Deus. Eu quero ver essa Leia sustentar isso diante do próprio Deus, né? Porque o gasofilácio, que ela não deve saber nem o que significa, não é da dona IPDA, e sim era do templo de Jerusalém. Agora nós vamos ao que o Davi Miranda dizia sobre dízimo. E não vem aqui com pataquada, com lero-lero, que é perseguidor, que não sei o que. Eu estou combatendo uma heresia, um falso ensino, que eles utilizam essa palavra para ganhar dinheiro. É isso, para controle social. Eu não estou nem aí para a vida pessoal deles e muito menos para a vida pós-morte de Davi Miranda. Você está no céu, você está no inferno, é ele com Deus. Se existe céu, se existe inferno, tá? Eu estou sendo bastante racional aqui. E outros pontos a serem salientados. A minha família foi muito enganada por essa pregação maldita do dízimo obrigatório do Davi Miranda, tá? Para deixar a família dele rica, com quase 100 milhões em partilha. E segundo informações que eu tenho aqui, mas eu não posso vazar, vocês nem imaginam. É só a ponta do iceberg. O quanto de riqueza tem essa família com essas mentiras do inferno do dízimo. Os verdadeiros ladrões, que eles chamam que são aqueles que não dão o dízimo, são eles, que de vez de pegar o dinheiro e dar para os pobres e acabar com a pobreza no Brasil e no mundo, eles não acabam. Acabar com a pobreza, com a mendigância em torno da própria sede mundial que eles têm, eles não acabam. Acabar com a Cracolândia, eles não acabam. Essa é a grande realidade. Safados. Vamos lá. Porque tem que se levantar alguém para falar a verdade. Tem que se levantar. Tem que ter alguém corajoso. Por mais que sofra a consequência. Porque essa heresia tem que cair por terra. Um monte de gente passando fome, necessidade, tinha que dar o dízimo. A minha avó, pobre coitada, sofrendo com leucemia, morrendo praticamente, tinha que dar o dízimo. Era membra. Sem falar que ela deu coisa para IPDA. Ela e a filha dela, que já é falecida, deu ventilador para IPDA, aqueles ventiladores grandes, em pé,
que na década de 90 era daqueles. Depois deu tapete para IPDA, flores, tudo para o templo. Teve alguma recompensa? Pagaram o caixão dela? Deram alguma coisa em troca? Não deram. Ah, mas é para Deus. Que Deus? Deus Mamon? Deus deles próprios? Nunca fizeram nada, esses sacanas. Essa é a grande realidade. Agora, dentro da Bíblia se comprova que se dava o dízimo e se recebia algo em troca. Existiam 3 dízimos no Velho Testamento. E PDA não cumpre nenhum, quanto mais os 3. Existe o dízimo trienal, o dízimo festivo e o dízimo para os que cuidam do templo, os levitas, que cuidavam do templo, porque eles não tinham herança para produzir, não tinham terra para produzir e dali extrair o dízimo. Então eles tinham que ganhar. Concordo? Agora eu pergunto, a senhora IPDA cumpre esses 3 dízimos? Cumpre o dízimo festivo, que era aquele que eu dava, você dava, e nós íamos comer aqui agora. Por exemplo, eu disse 6 reais de dízimo, você deu 6 reais de dízimo. Vamos agora na padaria comprar pão e um refrigerante ou água e vamos comer nós dois aqui. Eles fazem isso? Não fazem? É só para eles, só para eles. Eles não fazem nada em benefício para o povo. Quando fazem, ainda é para lucrar com a beneficência, com a filantropia, porque é assim que eles trabalham. É um negócio. Se não tivesse como ganhar dinheiro, eu queria ver ele fazer tudo de graça. Queria ver. Essa é a grande realidade. O outro dízimo, o dízimo para os levitas. Eles ajudam os levitas, que seriam, em outras palavras, obreiros, diáconos, presbíteros, pastores que trabalham voluntariamente, não ganham nada, mas trabalham mais do que eles próprios. Não tem direito à prebenda, não tem direito a um salário que, segundo lá no Velho Testamento, os levitas da tribo de Levi e os sacerdotes araônicos, eles tinham esse direito. É só uma minoria que tem nessa dita instituição, empresa. Só a cúpula. E o outro dízimo, que era o trienal, a cada 3 anos, eles fazem esse dízimo, que era inclusive esse dízimo, olha que interessante, para dar para órfãos, viúvas, estrangeiros necessitados. Eles fazem isso, meus caros, para ajudar o órfão, a viúva. Por exemplo, a minha avó era viúva. Eles fizeram alguma coisa para dar para ela? Ela só tinha que dar, não recebeu nada. A minha mãe, atualmente, dá para configurar como também viúva, entre aspas. Ou órfã, porque já não tem nem mais os seus pais vivos. Recebe alguma coisa? E sempre contribuiu, e nem sendo membra. A minha avó era membra. Vocês têm raciocínio ou não tem? E você, Leia, vai estudar, querida, vai? Vai praticar o mesmo erro que o teu pai? Teu pai era ignorante, 1ª a 4ª série. E tu vai continuar com esse erro porque você quer a garopa? Você quer dinheiro? Vai trabalhar. Você quer dinheiro? Vai trabalhar. Porque você já ganha de rádio, você já ganha de outras empresas, e não venha com mimimi, porque está tudo comprovado. É só ir lá na junta comercial, pegar os canudos, já tenho até mesmo eles, porque hoje em dia está no próprio Google, na própria internet, online, e mostrar o quanto tu ganha das empresas, né, que vieram da IPDA, não só tu, a tua família toda. Muitos ignorantes, quando vão ver aquela profecia do missionário, antes dele morrer, acreditam que ele está dando uma profecia para o fim do mundo. Mentira, ele está falando de dízimo ali, porque estava vendo que o povo estava diminuindo em dar o dízimo. O que acontece quando um falso profeta se levanta? Não que ele fosse falso profeta, mas ali naquele caso ele foi como um falso profeta. Tá? O que acontece? Ele morreu no mês seguinte. Com Deus não se brinca. É o bambambam, é o bambambam, não tem bambambam. Eu não sou melhor do que ninguém e ele não era melhor do que ninguém. Assim como Moisés
bateu na pedra e morreu, não foi para Canaã. Aconteceu a mesma coisa. Com Deus não se brinca. Ainda mais quando você está como um líder, pregando para uma multidão, ensinando uma heresia para uma multidão. Que Deus me livre de eu ensinar heresia aqui no canal, porque eu sei da responsabilidade. Não sou santo, não sou beato, tenho pecado e inúmeros pecados. Mas nessa questão de dinheiro, de enganar o povo, de mandar o pobre, que não tem às vezes nem o que comer, para dar dízimo, que está trabalhando lá doente, e às vezes querer até o dízimo do auxílio emergencial, porque essa gente é canalha. Tá? Eu não estou dizendo só de pediatra, estou dizendo de todas as outras demais. Só que essa família Miranda aí, que eu conheço, e outra, claro, tem o Valdemir Santiago, tem o Edir Macedo, mas essa família Miranda aí, eles soltam as maldições, né? É roubador, é ladrão, porque não dá o dízimo. Quem que é ladrão por roubar dízimo? Aonde você está roubando Deus? Se Deus é o dono do ouro da prata, se Deus é invisível, é abstrato, não é concreto, como é que eu posso roubar uma coisa que eu não consigo pegar? Tanto Deus como as riquezas dele, que são infinitas, espirituais, vão crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e vão estudar, vão deixar de ser apedeutas, seus ignorantes. Por que vocês fazem isso? Porque vocês não querem perder o líquido, o dinheiro líquido e certo que vem do dízimo, porque é obrigatório, tem que dar então uma garantia correta. Agora, por que vocês não fazem uma coisa que eu acabei ouvindo, inclusive da igreja presbiteriana? Por que vocês não fazem como eles? Que eles prevê o seguinte: eles prevê um orçamento durante o ano todo e mostram para os membros as despesas e os gastos da igreja, para todos, membros e cooperadores, todo mundo sabe o quanto que entra, o quanto que sai. E diz assim para os membros: ó, vocês podem contribuir com 10, 20%. Vocês podem contribuir com 5%. Cada um aqui ajudando com 5% para nós pagar essas despesas e pronto. Porque lá eles nem cobram dízimo. Em algumas igrejas presbiterianas cobram 4, 5%. Porque o dízimo servia, ou o dízimo que eles vê lá, serve exatamente para o custeio da obra. É isso que tem que ser feito. E inclusive o Nicodemos, que falou sobre isso, o Augusto Nicodemos, quando ele viajou para os Estados Unidos, para a Europa, que lá é feito assim na presbiteriana, ele disse que a argumentação é de que não se dê mais, porque senão vai ficar um monte de dinheiro abarrotado dentro dos cofres. Então olha que sinceridade, e Deus trabalha na sinceridade. Eles não querem ficar com dinheiro dentro do cofre, ou seja, abarrotado, sem utilização, enquanto as pessoas estão passando necessidades. Mas eles não, eles querem dinheiro abarrotado dentro dos cofres para depois fazer o quê? Pegar para si, fazer empréstimo, ganhar com o banco, ganhar com juros, porque só pensa em dinheiro, não tem outra coisa. Ao longo de quase 50 anos, mais de 50 anos, quase 60, explorando o povo com essa heresia do dízimo, já não está na hora de vocês só dar dinheiro para o povo, para os membros? Já não está na hora de cumprir aquilo que o Daciolo falou para os gideonitas lá? Pega aqui e começa a doar para o povo aqui? Já não está na hora de vocês fazerem isso, seus avarentos? Liderança dessa instituição, avarentos vocês são. Vocês falam que os outros são avarentos, quem são avarentos são vocês, que não dão nem 10, nem 20, nem 30% do que vocês ganham. Quero ver comprovado, mostra no Olerite aí, faz uma live e mostra. Eu desafio vocês, faz uma live e mostra o quanto vocês dão de dízimo para a igreja. Cobre deles, vocês são membros. Deixe de ser burros de carga, porque os dizimistas, como eu disse, são burros de carga dessas instituições. Vamos examinar a profecia do bendito. Vamos lá. Está com raiva. Não tem nada de raiva, não. A questão aqui é errou, está errado e Zé Fini. Exploração aos pobres coitados. Isso é porque nós não temos uma legislação séria no Brasil. Se tivéssemos verdadeiros políticos que pensam no povo, tivéssemos ministério público de verdade, tivéssemos autoridade de verdade, essa patifaria não ficaria.
não subsistiria no Brasil. Aconteceria algo parecido ao que está acontecendo na Angola, onde Igreja Deus é Amor e Igreja de Iurde foram tudo canceladas lá. Está tendo até reforma, porque o governo da Angola não aceita exploração do pobre povo, aquele povo pobre, sofrido. Vamos examinar aqui. A primeira vez que eu fiquei com o meu pé para trás, com relação ao dízimo, mas sem saber, sem fazer estudo, sem nada, que eu era ignorante, leigo na época, tolo na época, foi uma vez em 2006 ou 2007. Estava o missionário fazendo o culto da vinda de Jesus. Eu não estava em São Paulo, estava em Santa Catarina, mas estava transmitindo o culto dele em Santa Catarina, nos bastidores. Veio o pessoal para a igreja, ok. E todo mundo apreensivo, porque falava da vinda de Jesus. A vinda de Jesus era um maníaco, né? Viciado em vinda de Cristo, né? Aí Jesus veio para ele pela morte e Jesus ainda não veio, né? É assim, ok. Aí então ele começava a pregar, eu também temente naquilo, acreditando naquilo, é verdade, Jesus vai vir. Eu achei que ia vir uma pregação para a gente se arrepender, para a gente se santificar mais, para o povo se arrepender, para a gente se preparar no céu, porque é a campanha da vinda de Jesus, preparação para a vinda de Jesus. E segundo ele, tinha sido revelada, porque ele, o Antônio Ribeiro, tinha visto um relógio que faltava 5 minutos, na realidade foi ele, né? Que faltava 5 minutos para... Deixa eu só fechar a porta aqui para não pegar mais barulho. 5 minutos... para meia-noite, é o fim do mundo, todo mundo naquela histeria. Naquela época no Brasil nós tínhamos terremotos, possibilidade de maremotos, então todo mundo estava esperando a vinda, né? É a vinda, vai acabar o mundo. Isso no início dos anos 2000, 2006, 2007, em 2005 eu tinha me convertido. Então eu estava lá transmitindo, achei que ia vir uma mensagem de Deus. Quando ele vai lá pregar Malaquias 3:8. Porque a gente tem que pregar sobre os ladrões, porque os ladrões não entram nos céus. E nós estamos preparando aqui para... Olha a construção da mensagem. Nós estamos preparando para a vinda de Jesus, mas a gente não pode ser ladrão, tem que dar o dízimo. E aí eu fiquei pensando, a campanha não é da vinda de Jesus? A campanha não é espiritual? Como é que ele falou de uma coisa material? Sendo que quando Jesus vir, não vai precisar mais de dízimo, mais de oferta, mais de nada. Mas a igreja tem custas. Mas eles vinham com aquela metáfora equivocada, com aquela mensagem equivocada, melhor dizendo, ajuntando, fazendo sarapatel, com textos isolados, para enganar o povo a dar dinheiro. Aí na vinda de Jesus pregando dízimo. Eu achei aquilo uma coisa assim, totalmente errada, sendo que o próprio Jesus disse para não ajuntar tesouros na terra, mas sim nos céus. E o dízimo, em outras palavras, é para o pastor juntar tesouros na terra, não é para juntar nos céus. E aí? Então é uma sacanagem, para não dizer outra coisa. Está ouvindo os fanáticos aí falando de igreja certa. Querido, igreja é tu, é eu. Será que tu não entende isso, ignorante? Será que tu não entende isso? Igreja é 4 paredes? É CNPJ? É empresa? Mas gente ignorante. Igreja são homens e mulheres. Essas aí que tu diz que é igreja são igrejas CNPJadas, são empresas que tem um proprietário. Por exemplo, a IPDA. Quem que é dono da IPDA? Os Miranda. Ou é tu? Ou é Deus? Deus nunca foi dono dessa igreja. Sim, o Davi Miranda. Família dele. Na terra. Custa a gente ensinar, as pessoas não querem aprender, são ignorantes. E ficam nessa pataquada. Vaza do canal, ignorante. Eu estou aqui para ensinar o povo a não ser besta quadrada, de vez de dar dinheiro para a igreja, não dá para o familiar que está passando necessidade, não dá para o vizinho que está passando necessidade, não dá para o mendigo que precisa e ficar dando para essas empresas ficar cada vez mais rica.
Já que tu não entende isso? Aonde que? Me mostra na Bíblia que temos um pastor rico. Me mostra na Bíblia que Jesus era rico. Davi Miranda é mais rico, foi mais rico que o próprio Jesus. Sua família é mais rica que o próprio Jesus. Como é que é isso? Mais rica que os próprios apóstolos. E nunca trabalharam na vida. Só da obra. Seu ignorante. Me prova Paulo sendo rico por conta do Evangelho. Sendo rico por trabalho secular, tudo bem. A pessoa laborou, trabalhou, agora com palavra. Os lá da época do povo, antes do Velho Testamento, os levitas não eram ricos. Nem terra eles tinham. Nem herança eles tinham, por isso que eles tinham que receber, porque não tinha herança. Além desses, ficar aí falando essas mentiras todas, estão recebendo. Aliás, tu que está criticando, é porque tu deve receber, né? Deve ser da familhinha, ou junto com a família, só pode. Me aponta Arão sendo rico, ganhando rios de dinheiro, prata, dinheiro, e acumulando riqueza na época, a sua família sendo rica. Desvirtuaram a palavra de Deus há muito tempo. A Bíblia não é de PDA, a Bíblia é isso aqui, ó. Vai estar liberto de um monte de amarra, de fanatismo, de alienação e de engano de doutrina anátema. Você quer seguir placa, você quer seguir igreja, siga e vá para o inferno. Vocês são muito... nem vou falar a palavra. Como é que eu vou falar alguma coisa para uma pessoa que, se bobear, nem é formada, não sabe interpretar texto, não sabe interpretar nada? Como é que vai se falar uma coisa? Por isso que eles enganam facilmente. Vamos animar a profecia do fim do mundo, do Davi Miranda em 2015. Vamos lá. Vamos lá, o que ele está falando aqui? Ele está falando aqui de dízimo. Não está falando nada de fim do mundo. Espertinho ele, hein? Muito espertinho. Porque estava vendo que as finanças estavam caindo, aí tinha que amaldiçoar aqueles que saíssem da igreja iam para o inferno, aqueles que saíssem da igreja e não dessem o dízimo iam ter maldições. Vamos lá. Vamos ver aqui. Que muitos não crerão, é verdade. Ó, e tá o Davizinho aí traduzindo, né? Muitos não crerão principalmente porque creem na palavra de Deus, não são hereges, não são pessoas que acreditam em tudo facilmente, questionam, provar se os espíritos são de Deus ou não. Vamos sofrer as consequências de não obedecer esta profecia de Deus. Antes, porém, quero ler. Aí ele vai com embasamento. Crônicas. Queridos irmãos e ouvintes, vamos abrir a nossa Santa Bíblia. Segundo Crônica, vamos saber o que Deus falou com o povo de Israel. Povo de Israel, não é com a igreja. Primeiro ponto. O crente tão rebelde. Agora estava o povo de Israel nos dias do rei Salomão. Esta é a profecia de Deus ao rei Salomão. Profecia para transmitir ao povo, dar a toda a gente através do rei Salomão. E hoje Deus tem uma profecia importante, semelhante a esta. Leiamos, irmãos, o texto. Quem já achou o texto? Aí, com o carisma dele, ele convence, persuade as pessoas, né? Começa a persuadir as pessoas. Com textos isolados, fora do contexto. Se humilhar e orar e buscar a minha face, presta atenção, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Eu só vou responder se ele é um pouquinho aqui, porque o bicho é ignorante, né? Ô, querido, nós estamos em reinado. Tu não sabe separar a antiga aliança de nova aliança? Salomão era rico, mas ele não pediu riqueza, pediu sabedoria. E a própria riqueza dele fez ele pecar, fazer filhos com mulheres de outras nações, com até a própria rainha de Sabá. Abraão fora rico, mas nós não estávamos em lei. Abraão era um patriarca. A pessoa não sabe. Jesus veio para a terra rico? Jesus era rico? Hã? Abraão vivia do dinheiro do povo ou ele trabalhava? É outra questão. Abraão vivia do dinheiro do povo ou ele trabalhava? Abraão vivia de dízimo? Abraão vivia de oferta ignorante? Salomão vivia de dízimo de oferta ignorante? Ou vivia de tributos e governava como um governante? Tá bom, né? Aí está o castigo. Já deu para responder à altura. Que não querem consertar a vida com Deus e Deus fazendo promessa agora. Agora estarão abertos os meus olhos. Nós somos rebeldes, meu Pai. Igual foi rebelde Nós somos rebeldes no quê? nós também. Vamos ver o que nós somos rebeldes. Pelos outros, toda a membresia, Agora vem a profecia. em toda a terra. Não posso prolongar, que Deus fala pouco e faz muito. Sabemos que o povo de Israel estava em perdição, na idolatria, É idolatria. pecado, enfim, aquilo que era pecado deixou de ser pecado para eles. E é o que já está acontecendo em nossos dias. Quanta coisa que era pecado antes para o meu irmão, para a minha irmã, hoje em dia já não é mais pecado. E Deus está vendo tudo isso. Aí ele vai usar isso como pretexto para o dízimo. Foi Ele quem me entregou esta profecia. Lá é pecado de idolatria, de prostituição, que Deus está exortando o povo. Não é de dízimo. Toda a sinceridade do seu coração. Vai ser um ano terrível de 2015 a eles, a elas. Por que ele não previu que em 2020 nós íamos ter Covid? Isso ele não previu. De 2015 a eles, a elas. Seja o irmão que for, da diretoria mundial, do Ministério Geral, de todos os membros, de todos os chamados crentes em toda a terra. Esta é a mensagem que Deus mandou entregar. Não merece palma agora, não. Agora é Deus que falou, mas deixa eu explicar ainda. Então Deus falou claramente. Deus é minha testemunha. Que vim chorando da minha casa até aqui. No toque de Deus. E ai de mim se não entregar esta profecia a você. Quem sofreria as consequências seria ele. Jovens mudando. Vamos ver. Jovens mudando. Crentes mudando. Vamos ver o que é o mundano. Crentes mundanas. Aí está a profecia de Deus a todos vocês. Crentes que gostam da televisão. Tá. Crente que assiste televisão dentro da tua casa. Mas vai falar do dízimo aí. Recolheu o mundo dentro da tua casa através da televisão. A profecia de Deus é esta. Se você não consertar a tua vida hoje, o ano 2015 serão dias difíceis, dias de dores, dias de aflições e desespero. Esta é a mensagem que Deus mandou entregar, a profecia pelo Espírito Santo de Deus. Pela primeira vez Deus me deu uma revelação como esta. Aí está, irmão e irmã. Você diz,
E o ano de Essa é 2020? a mensagem que Deus vai mudar. Você vai ver isso cumprir em tua vida se você não for fiel a Deus. Agora vamos ao texto sagrado que lemos para explicar que Deus será com aqueles Agora vem. que obedecer esta profecia. Vamos ver, vamos ver. Glória a Deus. Agora estarão abertos meus olhos. E agora em diante seus olhos estar fixo neste irmão, nesta irmã, que abandonaram seus pecados, fazendo concerto com Deus agora, aonde estiver escutando, qualquer lugar da terra, em nome de Cristo Jesus, arrepende-te agora, abandona a televisão, que a imagem do diabo, maldita televisão, que recolhe o mundo dentro da tua casa. Cabe salientar que recolhe, né? E a família dele colocou a televisão lá, o telão dentro da própria série mundial, né? Tá. Vamos seguindo isso aqui. Homem sem Deus, que não conhece a Cristo, mas você conhece a verdade, baseada nesse texto sagrado que Deus me deu, esta profecia, oricanda labassorianda labai, obedecendo vai ser um ano de bendição, a tribulação, além de cair na fé da graça, irão perecer, muitos irão até morrer, de tanta luta e tribulação. Inclusive ele morreu em 2015. Que coisa, hein? Olha só. Profecia de Deus. Ele diz que muitos vão morrer em 2015 e ele morreu em 2015. Um mês depois de ter dado isso, era de Deus? Ai, Jesus. Irão passar se não fazer um concerto com Deus Jeová agora. Deus é minha testemunha, que não minto, porque o Espírito Santo que entrega esta mensagem aos nossos corações para temermos a Deus e dar-lhe glória, porque vinha a hora do seu juízo. Tem que acabar com os adultérios, tem que acabar jovens com a fornicação. Os adultérios, inclusive, na tua própria família, né? Deus não brinca não, seja ele quem for, seja da diretoria, seja o Ministério Geral, seja a membresia, seja o membro de toda a terra, irão sofrer as consequências, seja a nossa igreja, o dono dos ministérios, que não consertar sua vida com Deus, irão padecer, irão perecer. Uma hora vai chegar o dízimo. Não se brinca, Deus não é só amor. Deus não seria amor se não fosse justiça. Deus não seria justiça se não fosse amor. Por isso Deus, na hora que Ele quer, Agora o teu neto só prega amor, né? Tá bom. aplica o seu amor. Olha que Ele aplica a sua justiça. Lembremos, meus irmãos, dos dias de Noé. Lembremos dos dias de Ló. Lembremos, meus irmãos, do bezerro de ouro. Que o povo de Israel adorava. Você é uma profecia fora da Bíblia? Eu até prosperar a nossa vida financeira. Agora. Como diz o Senhor, Agora vem. chuva é prosperidade. Ah, prosperidade. Mas que prosperidade? A imagem da besta recolhendo o mundo dentro da tua Deus, terra, ouça a palavra do Senhor. Não conhecermos a verdade, de conhecermos e não obedecermos. Primeiramente revelar para meus servos e profetas. Ainda Deus estava tolerando a tua situação pecaminosa, tua rebeldia, meu irmão. Deus está suportando a rebeldia, porque Ele não havia ainda me revelado. Aleluia, tem outro irmão aqui entre nós. Conserva aqui no dízimo. Ó, o dízimo. Agora vem o dízimo. Falou 19 minutos, né? Para tentar depois chegar no fim desejado do dízimo. Que vai agora os próximos 17 minutos, quase metade, falando, para chegar num determinado fim. É assim que trabalha. Vamos pegar agora aqui, ó. Vai falar do dízimo. Irmão aqui entre
e amor. Senão você vai sofrer as consequências de desemprego, de necessidade das coisas. A maldição, venha ser dizimista da Deus e amor, porque senão você vai sofrer com desemprego, com maldição e bererê. Para deixar 100 milhões para os filhos ratearem entre si. Para se ratear entre os filhos, melhor dizendo. É isso aí. Se você não dá o dízimo, olha o que ele disse: se você não dá o dízimo na Deus e amor, você vai ficar desempregado. Você não vai ter prosperidade, como Deus tivesse condicionado a IPDA e a Darwin Miranda. De falta de dinheiro, e até mesmo falta de saúde, e angústia e aflições serão mais tenebrosos em tua vida. Portanto, arrepende-te agora, ore com nós outros, com toda a sinceridade no teu coração. Deus que está ouvindo todas as coisas. Deus é minha testemunha que não minto, que foi uma profecia de Deus, que Deus me deu desta maneira, pela primeira vez. Você até pode dizer que não minta, mas era tudo da sua própria cabeça, né? Porque Deus diz: meus pensamentos não são os seus. Lembrando mais uma vez, nesta mesma profecia que Deus me deu, Ele diz que todos fizeram concerto com Ele, mas eu agrego com o Senhor, o ano 2015 será um ano de bendição, de vitória. Pelo contrário, você vai perecer. Portanto, você duvida da profecia de Deus? Não faça concerto com Deus, sofra as consequências, e virão sem misericórdia, porque Deus de amor é justiça. O Deus de amor, se não fizesse justiça, não seria amor. As duas partes andam juntas, o amor e a justiça de Deus. Lembra a diferença que Deus fez acontecer nos dias de Noé? Livro de Malaquias 3, verso 18. Livro de Malaquias 3, 18. Ó, 1033. Ah, não. Aleluia. Vamos ver. Outra vez vereis a diferença entre que serve a Deus e os que não servem a Deus. Você tem servido a você mesmo e não a Deus. Como servir a Deus? Através da nossa obediência à sua palavra, à sua doutrina. Parece que mudou todo o aspecto da grande festa de fim de ano, mas ela é continuação da nossa fé, da nossa perseverança para o ano 2015 ricamente abençoada. Deus fala, profecia e jura por aquilo que Ele fala. Ele toma os céus e a terra como testemunha, dizendo: faça os céus e a terra, mas a minha profecia, a minha palavra não passará. Mas se ocorrer, ante Deus. Aqui está um grande equívoco, né? A palavra de Deus não passará, que está escrito na Bíblia, não a palavra do homem. Falaram desta maneira. Quem tem fé, levante as mãos. Quem reconhece que precisa de um concerto com Deus, grite amém. A família vai perecer. Deus nunca fala para não cumprir a sua palavra. Não terá ninguém mais por inocente, porque a profecia de Deus foi entregue agora pelo Espírito Santo da verdade. Quem não tem pecado, não faça concerto com Deus. Mas quem seja pecador, sabe que tem falta com Deus, tem pecado contra Deus, faça concerto agora. Sai dos seus namorinhos escandalosos, de beijos e abraços e fornicações. Ó, isso aí eu concordo com ele, tá?
Eu só estou falando aqui porque na profecia ele fala do dízimo. Só que uma coisa está falando de beijinho, de abraço, os próprios netos dele eu vi com meus olhos, beijavam. E se abraçavam na garagem, né, com as menininhas deles. E o André, que era em questão, era membro da IPDA na época. Enfim, vamos seguindo aqui. Se não acabar, jovem, vão ser feridos com câncer, com AIDS, enfermidades terríveis, pior do que essas que já existem. Grita, meu Deus, ó Deus e Pai, não está bem. Por isso, meu Pai, fazemos arrego agora, fazemos conserto do nosso corpo. Inclusive, esse que está traduzindo o próprio missionário beijava a sua namorada, né? O pecaminoso, da nossa alma pecaminosa, fazemos conserto, meu Pai, o nosso espírito em pecado também, pela vida eterna, todos dando glória, 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 ora, faça conserto agora, a todos os céus e na terra. A única vantagem do missionário é que tem o erro do dízimo, mas nas outras partes ele era certo. Aí Deus vai ter de misericórdia, que era o homem de oração. Eu digo até que era o homem de Deus, mas nessa parte do dízimo ele é errado. Não quer dizer que a pessoa que é o homem de Deus que ela vai acertar tudo. Moisés também era um homem de Deus e pecou, tá? Mas todo dia, um dia todo mundo vai morrer, até mesmo sendo santo. Quero falar com os pastores responsáveis da igreja. A reclamação é muito grande. Vocês não dão mais doutrina. Não tem mais um dia de doutrina nas nossas igrejas. Está tudo errado. A igreja Deus é Amor, aquela que foi fundada dia 3 de junho de 1962. Ela não mudou, nem vai mudar, pastores. Vocês defraudadores da obra de Deus. Se você não fazer o conserto hoje, agora, se não fez o conserto, tem que fazer agora. Pois é, e por que não vinha a mensagem para tua filha, né? Enfim, bom. Senão Deus vai pensar sobre você.
Uhum. Dízimo do irmão, das Ah, irmãs. dízimo, dízimo. É sagrado da igreja. Quer ver o teu órfão, o feto da viúva pobre. Vocês vão pagar caro por isto. Se você não abandonar seus, seus ratos, que são ladrões da obra de Deus. Não brinca com Deus, não. Esta profecia não foi só para a membresia, principalmente para o ministério geral. Inclusive para ele próprio. E exigia o dízimo, senão ia ser amaldiçoado, uma heresia, né? E deixou um montante em dinheiro. Por que você não dá uma doutrina? Porque você, responsável da igreja, não vive mais a doutrina de Deus. Você vai dar a doutrina de Deus? Se você não vive mais a doutrina de Deus, há lugar para aqueles que obedecem a doutrina. Sai da frente da obra de Deus. Entrega a igreja aí para o responsável, o segundo dirigente. Se o segundo dirigente não obedece a doutrina, passa para aquele irmão obreiro. Pois é, mas essa mensagem que o missionário estava dando, ele não deu para a filha dele, porque ele deveria dizer assim: olha, minha filha, tu não queres parar de pintar o cabelo, tu não queres parar de cortar o cabelo, tu não queres parar de pintar a unha, tu não queres parar de usar salto alto, roupa transparente, então saia da diretoria, dá lugar para outra. De Deus, e está ligado à sede mundial. Porque você não é ligado à sede mundial, por causa que você não quer aceitar a doutrina bíblica que nós pregamos. Não é tão bíblica não, Mundial. não é tão bíblica não. Aliás, pode ser bíblica, mas não cristã. Deus abençoe. A grande questão era só com os outros, que a família abraçava, saudava os adultérios do Davi Filho, né, amava a Leia, que também teve toda a complicação lá com o casamento com Sora, a Débora toda fora do regulamento interno que ele tanto defendia, nunca exortou. Então isso é uma hipocrisia, por isso que ele morreu depois de 2 meses dessa profecia, quase 2 meses. O próprio tradutor dele, que é o Davizinho, estava lá beijando a sua namorada antes de casar, que não podia também pelo regulamento interno. Então, veja bem, o missionário, sinceramente, as 2 falhas dele, aliás, eu já até falei, tem 5 falhas. Uma dessas 5 falhas é defender a família e meter o pau nos outros. E segundo, essas pataquadas de revelação, de profecia, que era da cabeça dele, ele dizia que era de Deus, principalmente com relação ao dízimo. E olha que eu admirava ele. Mas só que a gente não pode tapar o sol com a peneira, passar pano para ele. Essa profecia não foi nada do profeta, não foi nada do servo Davi Miranda. Não foi, mas foi. Jesus e do Espírito Santo. Digamos que alguma parte não foi, o restante foi. Que barulho isso aí. Vamos repetir a parte que ele fala do dízimo. Não está suportando rebeldia, porque não havia ainda me revelado, aleluia, nem outro irmão aqui entre nós, mas agora não terá mais desculpa, porque diz Deus, nada farei antes de revelar ao meus servos e profetas. Vamos fazer um concerto com Deus agora. Você que não está dando o dízimo correto, conserva aqui no dízimo. Você que não é dizimista, tem o teu emprego que Deus te deu, tem o teu salário, tem o teu ganho. Faça concerto com Deus no teu dízimo. Você não é dizimista, aí da igreja temos e amor, senão você vai sofrer as consequências desse emprego. Se não dá o dízimo para a igreja, só tem consequência. De falta de dinheiro, e até mesmo falta de saúde, e angústia e aflições serão mais. Aqui foi profecia dele, da carne dele, não foi de Deus aqui. Arrepende-te agora, ore com os outros. E não venha dizer que eu estou errado, porque a Bíblia diz para examinar as profecias, julgar as profecias. Está escrito aqui. Eu estou julgando essa profecia. Vamos ver qual é o versículo que fala que a gente pode julgar as profecias? Eu estou julgando. Com base na Bíblia.
tá? Então, você tem que julgar também. Quando a profecia não se cumpre, porque não era de Deus, é exato. Vamos lá. Ver. Devemos julgar as profecias. 1 Coríntios 14, 29. Então, o que eu estou fazendo aqui não é nada antibíblico. Assim como eu julgo a própria postagem da Leia no stories do Instagram, com base nisso também, fazendo contraponto com o fundamento da Bíblia, claro. Nada de mim mesmo, que daí não teria validade alguma. Eu não sei se tá bom o áudio aqui, deve estar, né? Pelo menos assim, que para mim tá dando um eco aqui que... Vamos lá. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Cuidadosamente foi dito o que foi feito agora. Eu analisei todo o áudio, toda a profecia e julguei. Ok? Agora vamos ver as mensagens aqui das pessoas, de haters, de pessoas, né? Teve comentário ainda. Eita coisa. O pessoal gosta. Gosta também de incomodar. Ó, olha. Ai, ai, ai. Já começa aí com hater. Igreja somos nós. Exatamente. O camarada me chama de mané e ele é um pobre coitado, né? Abraão era rico, Davi era rico, mas Abraão era patriarca, trabalhava e vivia de tendas, não vivia de dinheiro do povo, e Davi trabalhava como administrador de Israel, porque ele era rei, não era ganhando dinheiro de cargo. Digno é o obreiro de salário, mas não é para ficar rico. Tem gente que não sabe nem fazer essa diferença de Velho Testamento para Novo Testamento. Ó, o fanático. Você está na presença de Deus por causa da oração do missionário. Não, eu estou na presença de Deus por conta da misericórdia de Deus. Não é por conta de homem. Por conta do Espírito dele, de Deus, que me deu uma nova oportunidade e eu abracei. Os cães gulosos comendo a carne e bebendo o sangue dos alienados fanáticos. Pois é. Aí fala Salomão, só que Salomão, eu já falei, né? Salomão, bom. O irmão do Produz Frutos de Arrependimento, que é da IPDA, fala uma verdade. Acho extremamente errado isso mesmo. O povo pega dinheiro de traficante, prostituta, idólatra. Seu dinheiro serve mais para ser membro? Não. Pois é. Isso é curioso. O camarada roubou o dinheiro, dá lá para a igreja. Não, deu, já está dado. Eles não vão devolver o dinheiro de roubo. Ou dinheiro de jogo. Não, já para a igreja. Aceito. Agora o membro não tem valor, porque não dá dízimo. Agora, se o católico dava dízimo, os outros de outras denominações dessem dízimo, eles tinham mais valor do que os próprios membros. Porque talvez não davam dízimo, ou quando dava era um pouco. O católico dava mais dízimo gordo. Eita hipocrisia.
Davi interpretando, né? O Pedro está falando uma verdade. Vive como rei e o povo pedindo cestas básicas. É isso. Isso aí não é evangelho, é comércio. É verdade. Vamos chegando aqui. Perdão aqui que já viu um barulho de mensagem. Tira aqui. A riqueza de Salomão tinha propósito de ajudar o povo de Israel, povo necessitado da justiça dos povos pagãos, que saqueavam o antigo mundo, não era para ele individual. Até porque ele mesmo disse que não queria dinheiro porque já tinha tudo. Pediu sabedoria. Quem usa a riqueza para individualismo é ímpio. Prosperidade só para os Mirandas e para os restantes na pobreza. Isso é mesmo. Sim, a maioria das igrejas estão na ideologia capitalista e são porcos capitalistas. Família Miranda, com todo respeito, são porcos capitalistas. Só isso. Por isso que eles temem que na política venha alguém de esquerda implementar o socialismo comunista, porque daí vão perder os bens. É só por causa disso, não é por causa do evangelho, não. Porque eles vão perder, porque daí vai ser tudo confiscado, todos os bens deles. Até a própria igreja vai ser confiscada. Nunca vi um presidente pobre andando de carro barato. Eu também nunca vi. Inclusive eu vi o carro que o Davi Miranda usava. Em 2008, uma baita de uma Cherokee. Era Cherokee ou Hilux? Era uma caminhonete, acho que era Cherokee. E os filhos também. Glória ao Deus Mamon, é verdade. Eu só dou glória ao Deus Mamon. A maioria dos pregadores famosos são de carro zero e carro de luxo. O bosta de Eliel, tá? Eu não sei de quem que você é. Eu tive a oportunidade de ser assalariado, sou ignorante, é porque tu não acompanha o canal. Eu tive a oportunidade de ser assalariado pela IPDA e de viajar para o mundo. E não é nenhuma mentira, tem um vídeo que eu conto isso. Mas só o que eles queriam que eu fizesse? Ficasse dando revelação, profecia e pedindo dinheiro. Eu sartei disso. Por quê? Era o que dava, era o carro-chefe. Eles não queriam eu porque eu pregava o quê? Eu pregava doutrina e não era avarento, não pregava dinheiro. Eu não queria nem saber da parte da oferta. Pedia na época que eu fazia culto, só que eu não ficava muito tempo lá explorando isso e muito menos na questão da revelação. Eu era para eles o tolinho. Enquanto que eles eram os espertos. Estavam nem aí para a palavra, às vezes nem pregavam a palavra, só ficava em revelação, profecia e petição de dinheiro. Petição de dinheiro, era isso que eles queriam. E não é nenhuma mentira, tem um vídeo que eu falo, vai ver o vídeo. Uma proposta indecorosa é o nome do vídeo. Dinheiro de otário é festa para os cães gulosos. Pior que dizimar é o medo que a igreja tem, onde sobre a questão de não confiar nos pastores, na realidade é o seguinte: se ocorrer alguma pegação de dinheiro por parte deles, não tem problema, mas os outros não podem pegar. Erro por erro, dá no mesmo. Ou é lei para todos ou é lei para nenhum. Alguns são maçons, vou almoçar. Deus abençoe lá o irmão. Eu estou deixando esse moleque aqui, né, que é moleque na fé,
esse tal de Rodrigues, porque o camarada não conhece meu canal, mas é até bom para mim ficar falando isso. Não conhece meu canal, tenho mais de 1000 vídeos, tenho quase 400, 500 pregações aqui no canal, tenho o livro de Provérbios, já preguei todo, o livro de Eclesiastes já preguei todo, o livro de São Mateus já preguei todo, li a Bíblia quando me converti 3 vezes, aí o camarada vem dizer, vai ler a Bíblia, tristeza, né? Ele acha que a gente é um leigo que nem ele. Tendo eu 15 anos de experiência de evangelho, desde 2005. Nosso apóstolo Paulo ordena para dar somente oferta de acordo com que ganhar os cristãos ricos viventes bem. É isso, e dividir com os pobres, é verdade. Terminou a carreira da fé na carne, Na realidade, começou no espírito e terminou na carne. Essa é a grande realidade. O missionário no início da obra é mais temente do que o missionário no final da obra. Ele era mais espiritual no início da obra do que no final. Cada um por si, cada um cuide da sua salvação, cada um olhe para o foco que é Cristo, não é homens. O que eu mais recebo aqui nos comentários disso tudo que eu faço, porque isso aqui é um trabalho sério e da palavra, que é o seguinte, é alertar o povo dos enganos da religião, o que existe lá no backstage, nos bastidores da religião ou na deep web, no fundo lá da religião, para não se equivocar, e o alvo ser Cristo. Aí vem gente dizendo, esse irmão só está trazendo escândalo, as almas vão se perder. Que almas vão se perder? As almas vão se ganhar. Elas vão se escolher para estar com Cristo. Elas vão entender que é só Jesus que salva e pronto, não é igreja, não é pastor. Que esse é o intuito do canal. Aí o camarada fica aí falando que eu quero Ibope da EPDA, não sei o que, que eu quero dinheiro, esse Malacatraia aí, aliás, é Lorival Catraia, porque o Lorival que falou, aliás, o Lorival falou que eu era um idiota, quase morreu. Não é para me gabar, mas Deus faz a obra. Vou falar que eu era idiota, que eu queria visualização aqui no YouTube, eu estou falando aqui de Bíblia, e estou falando do erro de vocês, para se vocês se arrepender, que dízimo não é obrigatório e que tem que ratear, se for cobrar o dízimo com o povo. Vocês não rateiam, vocês não fazem o dízimo trienal, vocês não fazem o dízimo festivo e nem o dízimo de Levi, o povo levita, vocês fazem também. É isso, estou falando de Bíblia. E por que eu falo dessa instituição? Porque desde que eu me conheço por gente, eu estou dentro dessa instituição. Quando eu tinha 2 anos, por conta da minha tia ter se convertido nessa instituição, nessa empresa dos Mirandas, tá? Então são 30 anos praticamente que eu conheço essa instituição e ainda tem familiares lá, essa mesma tia ainda está viva e está lá dentro, sendo enganada também. Não sei se ela tem autoridade para falar alguma coisa lá ou ainda está lá dentro. Acho que eu saiba, estava. Que era fanática do Davi Miranda, missionário daqui, não podia falar do ungido de Deus, que é aquela coisa toda, mas ele defendia os filhos dele, né? Não falou nem um ai dos filhos dele, era só os outros que eram errados, os filhos dele eram certos. Isso é hipocrisia. Na realidade é o seguinte, eles começam na fé, quando vê o dinheiro, o dinheiro aqui, quando vê que a coisa está funcionando, aí eles soltam as rédeas, tudo e tal. E outra, eu estou aqui falando de verdade, não estou enganando ninguém, não estou amaldiçoando ninguém, não estou obrigando ninguém a dar dízimo para mim, oferta para mim, ainda coloca às vezes as próprias contas abaixo dos vídeos, para aqueles que quiser ajudar o canal, mas não estou forçando ninguém, até porque, segundo o que muitos falam, de maneira equivocada, eu ganho rios de dinheiro aqui no YouTube, não ganho nem um salário que seja equivalente ao auxílio emergencial. Estou falando isso aqui porque, de fato, eu gosto de falar da palavra de Deus, eu gosto de falar das coisas do reino de Deus, e segundo, no momento,
É o que eu tenho para fazer por hora. Porque eu não sou rico à custa dos pobres. Se eu quisesse enganar, eu tinha aceitado há quantos anos atrás? 2007? 13 anos atrás, aquela proposta indecorosa, não, melhor, 12 anos atrás, foi em 2008, aquela proposta indecorosa. Eu tinha viajado para Portugal, eu tinha viajado para a Espanha, eu tinha viajado para a África, meu primo foi para a África, mas só que lá ele não quis fazer o que eles queriam também, arrancaram ele, ficou só um mês. Quando veio da África já veio praticamente arrebentado e já logo saiu de igreja. Porque eles são assim, eles são de matar obreiro, são matador de obreiro. Quando o obreiro é sincero, quando o obreiro não pensa em dinheiro, eles matam. Porque não vai dar lucro para eles. E digo para todos, né? Não é necessariamente diretoria. Essa é a realidade. E olha que meu primo passou pelas mãos do Humberto Ramos, que na época era bem rígido, né? Falou com o missionário. Mas não ficou. E logo depois se desviou até praticamente. E para mim veio a proposta indecorosa. Não, faz assim, porque tu não pode pregar que nem um missionário. Missionário é que o missionário é um missionário, só ele que prega a doutrina. Você não pode pregar a doutrina, você tem que fazer assim. Me encaixava ali. Eles davam um jeito e colocavam eu lá para fora. Ia viajar, ia ganhar, como foi. Alguns viajaram para Portugal, para Espanha, e hoje eles saíram da IPDA e montaram uma igreja. Eu já até comentei aqui no próprio canal, tá? Na igreja em Santa Catarina que ocorreu. Então, tem gente que não sabe nada, são ignorantes, fica incomodado. Na realidade, às vezes estão ganhando dinheiro do povo, e aí eles têm que ficar incomodados mesmo, porque está falando contra a verdade. Falando a verdade contra a mentira deles. O Marcelo está falando a verdade. Davi Miranda no Grêmio é um de Deus, mas errou muitas vezes porque é ser humano. Por isso que nós temos que ter discernimento e analisar a palavra. Sim, claro. O missionário, eu já fiz um vídeo das 5 virtudes e 5 vícios dele. Uma das virtudes era a oração. Quem que não gostava de orar com ele? E até sentir a presença de Deus. Quem que não sentia quando ele orava? Porque ele orava compenetrado, bem emocionado, aquela coisa toda. Mas, por outro lado, ele era rígido demais com os outros e não era com os filhos, deixava os filhos fazer o que bem entendesse. Morreu por conta dos filhos, que pensou que tinha raptado a Débora e a Leia, ou seja, morreu do trote. O missionário, outra falha dele, essa questão do dízimo, que gostava muito de ameaçar os outros, e amaldiçoar, e dizer que os cristãos de outras igrejas não iam ser salvos também. Então, tinha virtude como de Deus, mas tinha outros exageros que a gente tem que eliminar. Tem que eliminar. E a Leia está seguindo o conselho do pai com relação disso, porque viu que deu certo, que vinha dinheiro, e agora, como não está vindo por conta da pandemia, tem que exigir mesmo, tem que dizer que é ladrão. Tem que dizer que é ladrão. Agora, se eu tivesse dentro da IPDA e eu não desse o dízimo, ela dissesse que eu era ladrão, eu ia processar ela. Tu vai me provar que eu sou ladrão. Ah, porque eu não texto bíblico, não quero saber. Tu vai me provar que eu sou ladrão. Ladrão de Deus. Quero ver tu me provar na Bíblia e na justiça. Porque se o povo acordar e ameaçar assim, eu quero ver se vocês continuam com essa pregação herética. Tenha essa coragem. Se o pastor disser que você é ladrão, tu me prova que eu sou ladrão aqui. Eu vou na justiça, vou atrás de um advogado e você vai sofrer as consequências. Tem que me provar que eu sou ladrão. Você está maculando a minha imagem aqui, me chamando de ladrão. Que é uma coisa muito séria. Pois a Bíblia diz que aquele que furtava antes, para de furtar e vai trabalhar. Quando se converte. A pessoa que trabalha, ela não é ladrona, ela trabalha. E a gente não pode ir para um texto isolado. Ah, você é ladrão, você é ladrão. Que ladrão? Roubei alguma coisa de alguém? Ah, mas você não contribuiu. O dízimo não existe no Novo Testamento. Diz que a gente deve contribuir sim, mas não como dízimo. Como oferta, coleta, ser generoso, se tiver condições de ajudar o próximo, que daí Deus cobra mesmo. Se a pessoa tem condições de ajudar e não ajuda, mas não que é ladrão, né? Mas não que é ladrão. Até porque quem ajuda o pobre empresta a Deus e Deus pagará o benefício.
com juro e correção monetária. Eu, se tivesse condições, dinheiro mesmo, eu ia ajudar o pobre. Eu ia ajudar o máximo que eu pudesse. Mas eu não tenho nem para mim. Agora eles têm. Vai ver se eles abandonam os carrões que eles têm. Vai ver se eles dão um carrão para um pregador humilde que prega o evangelho para ele fazer a obra. Não dão. Na realidade, eles ficam pagando IPVA caro de carrão, porque o missionário pagava caro. Vai ver quanto que era de uma Cherokee em 2008. Ou de uma Peugeot. É uma caminhonete, o Peugeot. Ele tinha um carro, sem mentira nenhuma. Aquele que viu o Bolsonaro indo votar no Rio de Janeiro, lá estava um carro preto. O missionário tinha um carro igualzinho àquele, só que era do ano de 2008. Aquele do Bolsonaro deve ser mais atual. Igualzinho àquele. A proteção de bola, a prova de bala, fumê preto, dá quase nem para ver ele. Ainda deu para ver um pouco, porque parece que ele abriu um pouquinho tem o ar-condicionado, mas parece que estava aberto, se não me equivoco. O vidro estava aberto. Eu encontrei ele na sinaleira ali, que ia para o templo 5.000. Então isso aí o povo nem sabe de nada, né? Você vai ficar cultuando ele como um Deus, como um homem de Deus, aquela coisa, mas não sabia das riquezas dele, não sabia da vidinha que ele tinha, confortável, diferente de muitos pobres. Ele tinha um apartamento próprio para ele, só de estúdio, prédios alugados. De onde vem aquele dinheiro para ele ser um grande empresário? O dízimo, né? Cansa, sabe? A gente falar a verdade cansa. Não é que cansa, é que se incomoda, porque sempre tem os... para falar isso, para falar aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Querido, eu estou aqui com Bíblia. Dízimo não é cobrança para o Novo Testamento. A senhora Leia está totalmente errada. Vai fazer um curso de teologia e vai ensinar a verdade. Mas como que eles vão parar e cobrar o dízimo se sabe que o dízimo é a única maneira de ficar bem de vida, de ter retorno financeiro para a igreja? Se tira, né, a obrigação, a exigência do dízimo, eu quero ver o povo dar. Já obrigando, o povo já não quer dar. Já amaldiçoando o povo, se não dá, eles já não dão. Não é verdade? Agora, o que me incomodou foi ver o estado da minha avó, deplorável, na questão da própria debilidade da saúde dela, do físico dela, ainda ser obrigada, porque incutiram na cabeça da minha mãe, e na cabeça dela que tinha que dar. Às vezes ela consciente dizia, eu não estou para dar não, porque eu estou aqui com despesa, não tem nem como pagar os medicamentos, pagar ainda todas as despesas da casa e comida. Não, tinha que dar. Tinha que dar para quem? Para ele ficar rico. E lembre-se, aquele tempo que ela morreu em 2014, o dinheiro ia tudo para São Paulo. Depois estava nas congregações e ia tudo para São Paulo. Então, diretamente foi para a família Miranda. O suado dízimo da minha avó, que não era pouco. Até porque ela recebia também a aposentadoria do meu avô. Claro que não era grande montante, mas era mais de 100 e poucos reais. Todo mês. E na época, 100 e poucos reais era dinheiro. E por longos anos. Aí, a gente precisando daquele dinheiro, não tem nada. A minha mãe dando dinheiro isso que é um absurdo, da pensão que meu pai dava. A pensão era para mim, ela pegava da de dízimo. Para minhas necessidades, ela dava de dízimo. Por conta de cair nessa lorota, que tinha que dar, senão ia ser amaldiçoado, ia para o inferno. E a minha tia ignorante acatou o que o Davi Miranda pedia. Aí ele ficou rico e nós aí na pobreza geral. Que legal. Ficamos até num dado momento sem ter o que comer. Ver se eles vieram lá levar uma cesta básica. Quem ainda dava era os ímpios, entre aspas, ou de outras igrejas. Os irmãos de outras igrejas. É sacanagem. Essa empresa tem que sofrer e tem que sofrer na justiça. Aliás, segundo o que eu analisei, o que tem de processo pedindo exatamente dinheiro de volta dessa instituição e com processo pedindo indenização
por falsos milagres. Ele não está no gibi, mas tem que vir muito mais. Tem que vir milhões e milhões. Tem que falir. Tem que falir essa empresa. Porque a igreja de Deus não fale, mas a empresa tem que falir. E vai falir em nome de Jesus. Só se um dia se consertar e virar a ser igreja. Que ele já nunca, aliás, eu não vou dizer nunca, que no início talvez foi. Mas a partir dos anos 2000, final da década de 90, já não era. Porque muito fica saudando missionário é o santo, santo. O missionário, como disse, e não fui só eu que disse isso, um monte de gente já disse para mim, e tem gente que fala até no YouTube também. O missionário, ele começou no espírito, acabou na carne. O missionário começou bastante espiritual, e no final ele estava bem liberal. Por mais que ele tentasse lá agradar a ala dele, a conservadora, que tudo era pecado, mas na questão do dízimo, né? Ele ficar rico não é pecado, ele deixar tesouro na terra não era pecado. Só os outros que eram. Essa instituição mata a ovelha, tosa a lã e rói o osso. Pois é. Mas não é só ela, as demais também fazem isso. Mas sabe por que a gente fala dessa instituição? Claro, tem a questão de eu ter pertencido a ela, mas principalmente porque ela era dita para todas as outras que era mais santa, mais beata, mais correta. As outras era pior, e ali era a porta da salvação para o céu. Quem não anda IPDA vai para o inferno. A IPDA é a igreja primitiva, tudo que eles inventavam lá, colocavam aquele slogan, tudo com a ajuda do Antônio Ribeiro. A IPDA é a igreja primitiva, a IPDA é o tanque de Betesda, a IPDA é o ponto de socorro do Senhor Jesus, é tudo aqueles chavões, aquelas frases de efeito para chamar o povo. Eu chegava lá, só tinha milagre fake, tinha cobrança de dinheiro, passava 3, 4 vezes a salva para pedir dinheiro num culto era 2, 3 vezes, e se ficasse a tarde toda tendo 3, 4 cultos ali, então era muito de vez. Bom, só petição de dinheiro, chega. Dá nojo. Ainda bem que a gente se libertou disso, e que o povo se liberte dessas heresias, que o povo fique mais com a palavra do Senhor, que saia dessa casa chamada casa de ladrões verdadeiramente. E não é só essa instituição, é outras. Essa casa covil de ladrões, casa de comércio, casa que não é casa de Deus, que só pensam em dinheiro, que só valorizam quem são ricos, que o povo tem esse esclarecimento, que saia dessa heresia, a questão de dar dízimo, não dízimo vai para o inferno, enfim. Chega. Eles são tão arcanos, e a prova que eles são tão empresas, que quando eu falei algumas coisas, e na realidade nem foi atacando eles, falando lá do choque ungido, aquela coisa toda, que é uma hipocrisia, sempre foi, porque nós não podíamos usar nem uma calça meia curtinha na canela, cobrindo a perna toda, mas tinha que cobrir até o pé. E os filhos e netos do Davi Miranda sempre usaram short. Lorival sempre usou short. Então, veja bem, ele sempre podiu tudo. Sempre podiu tudo. Então, quando eu comentei aquilo lá, demonstra como eles são empresa que vieram para ameaça de processo. Se fosse igreja, eles estavam dizendo assim: não, eu vou morar com aquele irmão, está perturbado. Não, vou morar, vou deixar na mão de Deus. Não, mas como eles são na carne, são empresa mesmo, aquilo é só uma prova contundente, cabal, que eles são empresas, que são proprietários de um grande negócio, de uma grande multinacional, que está em mais de 100 e tantos países, que eles processam, ameaça de processo. Eu não estou nem aí com ameaça de processo. Vamos lá para a justiça. Eu quero ver eles tentar alguma coisa. Porque tem a minha defesa. Processar, todo mundo pode processar. Agora eu quero ver comprovar. E eu, se fosse uma pessoa carnuda, os comentários maldosos que eu recebo nos vídeos, eu podia ter processado um monte de dinheiro, né? Mas como eu não sou avarento, então é uma coisa diferente.